O Japão começou a ser povoado no século III a.C. A partir do século VI, a região foi unificada e no século XVI começou a ter primeiro contato com os europeus. Esse contato com os europeus começou pelo processo de trocas comerciais. Porém, o Japão começou a limitar o comércio exterior através de um isolamento chamado Sakoku, que tinha como objetivo preservar as tradições e os costumes dos japoneses, e proibindo a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses da ilha. O Sakoku começou no regime do comando do clã Tokugawa e perdurou até a chegada dos norte-americanos. O Japão assinou um tratado de Kanagawa, que resultou no fim do domínio desse clã. Após o fim do comando do clã Tokugawa, começou a era Meiji, no século XVIII, e foi marcado pelos investimentos em meios de transporte e na industrialização do país. Porém, nesse período, o processo de industrialização foi dificultado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Então, para eles tentarem superar esse obstáculo, foi iniciado a militarização do país. Esse investimento no militarismo foi para conquistar novos territórios e formar colônias, onde eles começaram a atacar vários territórios por volta do Japão. Em 1941, o exército japonês invadiu o Havaí e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eles foram dominados por causa das bombas Hiroshima e Nagasaki, e o Japão se rendeu em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal aliado. O controle dos Estados Unidos ficou até 1952, quando o Japão recuperou a sua soberania. Atualmente, o Japão é a terceira maior economia mundial, com um PIB de 4,95 trilhões de dólares, ficando atrás apenas da China com 17,3 trilhões de dólares e dos Estados Unidos com 20,94 trilhões de dólares. O Japão destaca-se na produção e exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Além dessas áreas, a tecnologia, a metalurgia, a siderúrgica e a produção naval também são destaques na economia do país. Durante o festival de verão, muitos japoneses, particularmente os da região rural, dançam e cantam melodias locais tocadas por flautas e tambores, para dar as boas-vindas aos espíritos de seus ancestrais que, segundo eles, vêm ao mundo dos vivos por alguns dias do ano. As músicas populares japonesas podem ser classificadas em 4 grupos básicos: músicas religiosas, músicas de trabalho, como as de plantação de arroz e as de marinheiros, músicas ocasionais para festas, casamentos e funerais, e músicas infantis, incluindo peças transmitidas pelas gerações e músicas escritas no século XX por notáveis poetas e compositores. A vertente formada pelos cantores-compositores consiste em músicos e bandas que interpretam o seu próprio material e, de modo geral, conduzem as suas próprias carreiras. O termo J-pop engloba quase todos os gêneros de música japonesa que receberam influência da música ocidental. A base principal do J-pop tem se ramificando em 2 vertentes: ídolos pop e um gênero formado por cantores ou compositores originalmente conhecido como música nova. No Japão, possuímos 2 religiões que são maiores, pois possuem mais adeptos à religião no país. Temos o Shintoísmo e o Budismo. Vamos começar pelo Shintoísmo, pelo fato que ele foi criado primeiro. E ele constitui-se na história em que, depois de 7 gerações de divindades nascidas do próprio cosmo, surgiu enfim o último casal, Izanagi e Izanami, que desempenhavam na tradição shintoísta o papel da criação. Do corpo de Izanami nasceram as 8 ilhas que compõem o território do Japão. Agora falando sobre o budismo, que é uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Ela tenta condicionar a mente de maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. O budismo tem por objetivo trabalhar o espiritual do homem, pois um espírito sadio significa um corpo saudável. Mas ué, já acabou? Mas é claro que não. Ainda temos um assunto muito marcante na história do Japão, que foram as bombas. No começo do fim da Segunda Guerra Mundial, com a negação da rendição do Japão, os Estados Unidos enviaram 2 bombas atômicas. Uma na cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e outra na cidade de Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Com a explosão dessas 2 bombas, cerca de 140 mil pessoas morreram por conta da explosão e pela radiação. Agora sim encerramos.